Porque lá no jornal anunciou na segunda, na bomba a gente vai ver daqui 15 dias. Entendeu? Então eu concordo com o Felipe, acho que o Bolsonaro podia pegar um pouco mais pesado. Provavelmente é o que eles vão fazer agora no segundo turno. Vamos lá, pessoal, vamos girar a pauta. O Senado dos Estados Unidos exige que a Casa Branca reconheça imediatamente o resultado das eleições no Brasil. A resolução aprovada ontem, os senadores pedem que as eleições brasileiras sejam livres, democráticas e transparentes. Nossa, que óbvio, né? Tipo, obrigado, Estados Unidos, entendeu? E também aconselham a Casa Branca que corte relações com o Brasil se o resultado das urnas for contestado por aqui. O texto que foi proposto pelo senador Bernie Sanders foi aprovado por unanimidade. Bernie Sanders não era quem estava concorrendo com as prévias com o Biden? Era ele, né? Ele mesmo. Por que essa preocupação dos americanos com as eleições no Brasil, Cristiano Vilela? Olha, ao meu ver, é uma daquelas coisas que... Só para inglês ver? Para inglês ver, para americano ver. Aquelas coisas que são votadas no parlamento, uma moção de aplauso, uma moção de uma resolução disso, daquilo, e que, na verdade, não influencia em nada. Acho que o Bernie Sanders deve ter visto que o plenário estava meio vazio, né? Você vê que essas coisas não acontecem só no Brasil, né? O plenário estava meio vazio, foi lá, soltou o projeto, aprovou tal e veio embora. Assim, bobagem, gente. Não existe risco nenhum de falta de democracia no Brasil. A gente está passando por um processo eleitoral onde acho que está cada vez mais evidente para toda a sociedade o grau de democracia. O Negão falou muito bem, você não teve TV fechada, não teve nenhuma restrição, direito de ir e vir, direito de se manifestar. Quem quer ir para a rua... TV Piauí fechada. TV Piauí foi fechada. TV Piauí foi fechada, é? TV Piauí foi fechada, decisão do TSE, foi a federal lá, os caras estavam fazendo live ao vivo, chegou a federal e falou, desliga, o barato é louco. Tá, bom, mas você não teve restrição nenhuma, todo mundo pôde ir para as avenidas aí no 7 de setembro, no 11 de agosto, você tem gente que fala isso, fala aquilo, é bem verdade, uma série de elementos a gente pode sempre aperfeiçoar, melhorar. Eu não concordo com a urna, poxa, legal, vai lá, a nova legislatura vai começar dia 1º de fevereiro, entra com um novo projeto de lei, vamos ganhar no voto, vamos mudar a legislação. Não, eu acho que assim tá bom, ótimo, beleza, vamos seguir a regra do jogo. Eu vejo que a gente vive um momento institucional muito bom, muito salutar e não existe risco nenhum de ruptura democrática no nosso país. Caio, a única coisa que eu vejo de problema, não sei se a gente pode até chamar de problema, mas a única discussão forte em cima de eleição é em cima da urna eletrônica. Hoje o TSE diz que a gente tem as melhores urnas do mundo e a galera deveria ter inveja da gente. Ponto. Do outro lado tem o Bolsonaro, pessoal mais à direita, não só o Bolsonaro, até outro dia um monte de partido e políticos falavam sobre isso e do dia para a noite todo mundo mudou de ideia. Requião, Brizola, velho todo Brizola, mundo, então, muito tempo que disso. Nada mais é do que assim, tá a minha urna aqui do lado e eu quero uma impressorinha aqui do lado, onde eu vou poder contar o voto, e não é contar um por um. A única nossa briga é essa. Pronto, ponto. Que já tá certa que vai ser a urna eletrônica normal e para um outro ano a gente deixa essa discussão. Já os Estados Unidos, não. Lá teve voto por correio, lá tá tendo problema até agora, estão tendo discussão, alguns estados já estão dizendo que não foi bem assim, entendeu? O Biden já está falando que quem começar a reclamar é porque é fascista, ele mandou essa outro dia. Então, assim, Estados Unidos pode mesmo falar do Brasil? O efeito político desse comunicado, dessa legislação, dessa discussão no Senado americano é nulo pra gente, porque eles disseram o óbvio, né? Então, as eleições aqui no Brasil, elas são democráticas. O que a gente tem visto em relação, inclusive ao que aconteceu nos Estados Unidos, agora são discussões, que eles deveriam pautar essas discussões a respeito das eleições deles no Senado e não se preocupar com as nossas eleições aqui. Lá nós tivemos aí veiculação de diversos vídeos que mostravam pessoas na calada da noite levando sacos cheios de cédulas, né, e depositando nas caixas de correio aleatoriamente. Então esses vídeos circularam aí e os Estados Unidos agora ele vem dar uma nota sem de fato um efeito político pra gente, né? E as nossas eleições aqui são cuidadas internamente. Nós temos o TSE, nós temos as Forças Armadas, que é uma instituição sólida no país. Então eu acredito que esse pronunciamento dos Estados Unidos ele é mais uma maneira, como disse o colega, de criar pauta. É o equivalente moção de aplausos.
Kobayashi. Bom, eu acho que se essa manifestação do Senado americano, se juntar mais R$5, compra uma tubaína. Porque pra gente aqui no Brasil, a gente tem que... Muito bom, não é verdade? muito bom. Porque a gente tem no Brasil uma coisa que no Brasil, em qualquer Estado democrático, aliás, uma coisa que se chama soberania do Estado brasileiro. Então, quem diz as regras, como é que se criam as formas de uma eleição, é o Estado brasileiro, através das leis, como disse o Cristiano, através de uma fiscalização, de uma execução pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa manifestação chove no molhado, as eleições do Brasil são eleições livres, democráticas e transparentes. Agora, como isso funciona? É da discussão, da política. Se é urna eletrônica, se é auditável, se não é. Isso é como aqui no Brasil, entre os brasileiros, isso vai se discutir de agora, como já se discutia depois das eleições, enfim. Mas o Estado americano, através do seu Senado, querer ficar fiscalizando, ficar ditando regras... Não tinha nada para fazer. Não, como o Cristiano falou, o auditório estava meio vazio. Vamos mostrar para os americanos que a gente está gastando bem o dinheiro deles. Pois é. Entendeu? Felipe, nesse caso parece que foi mais uma coisa do chove no molhado mesmo, certo? Mas a gente já teve episódios aqui, como o da própria Dilma, que foi dito que ela estava sendo grampeada e tal. Ou seja, os Estados Unidos, não é novidade. É um país da hora, mas assim... Eles em primeiro lugar, entendeu? Imperialistas. Então, eles em primeiro lugar. Então, eles estão sempre em cima dos outros países, sempre querendo ter o controle e tal. Como você vê essa notícia, que parece mais um chove no molhado, foi perguntada para porta-voz da Casa Branca, e ela, como uma boa porta-voz, só saboneteou também não respondeu nada. E aí? Bom, o que eu acho é o seguinte, eu vou discordar um pouquinho da mesa dessa vez, né? Eu acho que, é claro, é uma mensagem simbólica, mas por trás dessa mensagem simbólica tem muito conteúdo que dá para a gente explorar, né? Primeiro que no contexto que nós estamos de discussão, de indagações a respeito da legalidade das nossas eleições, nada mais natural que os Estados Unidos, o país que defende a democracia até no Oriente, né? Até em países que não têm uma política democrática consistente, que é o nosso um dos maiores aliados comerciais, falam, pessoal, se vocês não reconhecerem as eleições no Brasil, que é o que todo mundo tem medo do Bolsonaro fazer, não acho que ele vai fazer isso. A pessoa tem receio. Será que o Bolsonaro vai reconhecer se ele ganhar as eleições no domingo, no primeiro turno? A Casa Branca tem que romper comercialmente com o Brasil. Esse foi o teor da nota. Então foi pesada a nota. Não foi tipo chover no molhado, não. Foi assim, se o Brasil não reconhecer as eleições, o resultado das eleições, a Casa Branca deve romper comercialmente com o país. Então, assim, é grave. É uma pressão a mais no Bolsonaro e nas pessoas que defendem a possível e a plausibilidade da fraude da urna, de reconhecer que a urna do Brasil não é violável. E, mais do que isso, e se não reconhecer isso, tem grande chance dos Estados Unidos romper comercialmente com o Brasil. Felipe, mas então, acho que é uma questão grande. Efetivo de ruptura? Era exatamente o que eu ia te perguntar. Eu, sinceramente, não sei. Eu vejo o discurso, muitas vezes passando do tom. No caso do presidente, eu não vejo o Bolsonaro falando não saio da cadeira. O que eu vejo é ele, se acontecer, ele fala, a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos. Mas o Trump saiu da cadeira. Mas saiu. O Trump saiu da cadeira. Foram 4 meses de tensão, foram 4 meses de Síria. Mas lá é uma tensão bem 4 meses depois das eleições. Lá demora mais pra contar. 4 meses depois das eleições, ele querendo esticar a corda. Essa tensão. Eu, sinceramente, não sinto essa tensão. Eu vejo um ambiente de disputa democrática que pode até um pouco ácido. Desculpa. O Caio falou aqui agora sobre a eleição norte-americana, que viram vídeos levando cédulas no coelho. Ninguém sabe a veracidade do vídeo, gente. Então, não dá pra gente. Mas aí, Felipe, a gente tem. No Senado eles já estão discutindo isso. A gente tem um vídeo que foi gravado na calada da internet. A gente tem um motivo muito importante para os Estados Unidos, para esse Senado. A gente tem um motivo muito importante para essa manifestação, esse risco, ser um blefe muito grande, que se chama China e a ascensão da economia chinesa. Os Estados Unidos vai fechar a porta do comércio com o Brasil nesse momento? Especificamente, muito difícil. Não, a gente pode discutir questões de política exterior, mas eu acredito assim, eu quero até colocar para vocês na mesa, certo? Acho que fica óbvio qual lado eu tô aqui do espectro político.
Eu acredito, vamos lá, a urna eletrônica disse que quem ganhou foi o Lula. Ponto. Certo? Eu acredito que o Bolsonaro vai falar, não vai bem assim, não aconteceu, essa urna isso, essa urna aquilo. Mas eu não acredito no Bolsonaro dizendo assim, não saio da cadeira. Não acredito no Bolsonaro dizendo assim, vou botar o exército na rua. Não acredito no Bolsonaro dizendo, não consegue botar o exército vai lá e vai ver se essas urnas estão certas. Eu acredito muito mais nele passar a cadeira reclamando do que nisso. Eu sempre digo o seguinte, esse discurso de golpe, esse discurso de o Bolsonaro vai jogar o tanque, esse discurso disso e aquilo, isso daí parte da esquerda e pouca gente na direita abraçou esse discurso. Negão, esse discurso só ocorre por causa do Bolsonaro. Mas ele não tem nada dizendo assim, ó, se não fizer... Eu até concordo com você, eu acho impossível de Bolsonaro perder as eleições e não reconhecer o resultado das eleições e não sair da cadeira. Mas quem criou esse cenário todo não foi o TSE, foi o Não, mas o Bolsonaro não mandou, o Bolsonaro não está atrás do Alan dos Santos, certo? Que hoje é um refugiado. O Bolsonaro não mandou ninguém atrás do pessoal lá da TV Piauí, certo? Não fechou. O Bolsonaro não criou um processo lá das fake news lá que até hoje o nego não sabe do que ele está sendo acusado. O Bolsonaro não criou nada disso. O Bolsonaro não mandou fechar nenhum jornal. Isso foi o que foi vendido, Felipe. Você tá ligado? Isso foi vendido pra gente. Não, mas quem fala... Foi vendido pra gente que o Bolsonaro seria o cara mais racista do mundo, o cara mais homofóbico do mundo. As mulheres apanhariam na rua, os negros apanhariam na rua, a polícia ia sair matando todo mundo. Não é isso. Mas quem hoje, fala que a urna é inviolada, sou morador, eu sempre bato nessa tecla aqui, entendeu? Porque eu falo com o tal do lugar de fala. Eu moro na maior Coab da América Latina. 5 horas da manhã, quando eu saio de casa, sabe do que eu tenho medo? Eu não tenho medo de trombar um camburão. Eu tenho medo de trombar 2 malucos numa moto. E eu não saber se esses 2 malucos são 2 motoboy ou 2 caras que vão roubar meu celular, Android, e vão me sentar o dedo se o celular não for do bom. Você entendeu? Então essa coisa não veio do Bolsonaro. Foi vendido pelo pessoal da esquerda, você sabe disso. E é vendido até hoje. Você vai dar um golpe, você vai golpear, você vai... Bolsonaro fala todo analisando do processo eleitoral do Brasil, ele põe em xeque toda hora. Mas é democrático. Mas isso é democrático. É democrático você questionar o processo. Por isso eu acho que ele... Eu acho que ele sai da cadeira reclamando, sai da cadeira resmungando, ele sai. Agora, ele fala, não, ninguém me tira dessa cadeira, duvido. Agora, de verdade, eu vou fazer agora uma defesa ao Bolsonaro que ele devia fazer. Olha, se o Ricardo estivesse aqui, ele dizia que essa mesa faz milagre. que é o de procurar, em vez de ficar fazendo uma live como essa, falando de notícia que foi plantada, que foi isso, que foi aquilo, ele devia estar defendendo o legado do governo dele. Poxa, eu no meu governo eu fiz isso, no meu governo eu fiz mas ele aquilo. Faz também, não fez nada. Ele faz, Cristiano, ele faz. Olha, a live dele ele faz. Eu vejo. Ele não tira uma hora de live só pra falar mal da legislação.